Olá, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal Reflexões. E hoje eu separei aqui para vocês alguns trechos da pregação desse jovem aqui, né? O nome dele é Gabriel de Janaúba. Ele é muito conhecido aí na congregação cristã no Brasil, é um pregador, né? Um cooperador. E, inclusive, há um tempo desse atrás, me parece que ele tinha sido, não sei se ele tinha entregue o ministério, depois voltou ele de novo, uma confusão aí, mas ele nos últimos dias aí, alguns meses atrás, ele veio com uma pregação meio estranha na congregação. Eu acredito que esse jovem, ele não vai ter carreira muito longa na congregação cristã no Brasil, não. Segundo essas frases que ele anda soltando aqui, eu acho que ele não vai ter muito tempo de carreira longa, não. É o meu pensamento, tá? Porque o que ele está pregando aqui nos cultos é totalmente contraditório àquilo que os anciães pregam nos cultos online. Os anciães, eles pregam que Jesus, ele veio aqui no mundo somente para vender terreno. Você compra o terreno, você vai carpir o terreno, você vai aplanar o terreno, você pode até construir nesse terreno, mas se você deixar de pagar uma parcela, o dono do terreno vai lá e toma tudo aquilo que você construiu. Isso é um ensinamento, é uma pregação do ancião Salvador Bueno. E o Luiz Carlos Euclides não fica muito atrás, não. Tá? O Luiz Carlos Euclides, inclusive, é muito contraditório. Então tá aqui, essa pregação desse jovem aqui, deixa eu só colocar um pequeno trecho. Quem caiu no erro, no pecado, no teu coração, não tem perdão. Vós estáis como sepulcro caiado, por fora está bonito, mas por dentro está podre. Sabe o que significa misericórdia? Glória a Deus, as misérias da vida e córdia, os corações, sentimentos do coração, glória a Deus, só vai conhecer. Bom, vamos lá. Ele começa falando sobre pecado, depois ele fala sobre sepulcro caiado, ou seja, o entendimento dele ainda está muito conturbado, tá? Ele junta um texto com outro, faz uma mexida ali que não tem nexo, ok? Porém, eu separei aqui uma pregação do dia 11/10/2025 e uma pregação do dia 7/9/2025, ok? E eu gostaria de trazer aqui um pequeno trecho, primeiro do dia 7/9. Aos 9 minutos, preste bastante atenção e eu gostaria que vocês todos colocassem um comentário sobre esse trecho. O Abel colocou aqui, mais um CPF cancelado brevemente. Provavelmente. Então, vamos lá, gente. Eu gostei desse comentário aqui. Parabéns, Abel. Aos 9 minutos, esse jovem guerreiro, é o Conor, o bárbaro, né? Conor, o bárbaro, é o gladiador da congregação. Esse jovem aqui, que ele está indo contra a maré da congregação. Presta atenção aqui no trecho que ele pregou. Ele começou o trecho falando, alguém caiu no erro. Presta atenção aqui, ó. Vamos lá. Pecado no teu coração não tem perdão. Vós estáis como sepulcro caiado, por fora está bonito, mas por dentro está podre. Sabe o que significa misericórdia? Glória a Deus. Só um instantinho que eu acho que deu um erro aqui, mas já vou colocar novamente. É aos 9 minutos desse vídeo aqui. Vamos lá, vou colocar novamente o trecho da pregação aos 9 minutos. O pecado no teu coração não... 9 minutos, vou colocar aqui novamente. Vamos lá. Se você não quer história, eu estou tomado por Deus de taverna, vem comigo agora. Vai ter derramamento do Espírito nesta igreja. Quem tem fogo recebe, pega agora. Gente, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Esse tipo de pregador enche o bolso da congregação cristã no Brasil. Tá? Esse tipo de pregador enche o bolso da CCB. Por quê? Porque esses tipos de pregadores, eles entendem que barulho é igual a virtude. E, na verdade, a virtude, o que é uma virtude?
simplesmente é quando você ouve uma palavra e essa palavra ela muda o seu status de consciência. Entendeu? Ela é como se fosse uma chave, ela abre a sua consciência. Isso é uma palavra de virtude. Entendeu? Então, vou dar um exemplo. Quando você está com um problema, você precisa resolver um problema, você fica ali batendo cabeça pensando, como é que eu resolvo isso? E de repente, alguém chega em você e olhando o problema por fora, a pessoa chega em você e fala assim, olha, Michel, eu acho que se você fizer dessa forma aqui, acho que vai dar certo, porque eu já passei por isso. Igualzinho, já passei por isso. Aí você vai lá e faz, pronto. Na hora, você muda aquela... Quando você executa, é porque já virou a chave na tua cabeça. Você comprou aquela ideia. Entendeu? Então, você ouve a pessoa falando, se você executar, é porque já virou a chave na tua cabeça. Você já deu crédito. Entendeu? Então, a palavra de virtude ela é exatamente isso. É quando você dá crédito. É quando você tira o seu pensamento e você acha por bem executar o pensamento de outra pessoa. Vocês estão entendendo isso? Então, isso é palavra de virtude. É a palavra que muda a consciência de uma pessoa. Que traz uma transformação, uma metanoia na consciência de uma pessoa. Só que na congregação eles entendem que a palavra de virtude é o barulho. A frase que ele falou aí foi o seguinte: alguém caiu no erro, no pecado, e no teu coração não tem perdão. Vós estáis como sepulcro caiados. Por fora tá bonito, mas por dentro tá podre. Sabe o que significa misericórdia? Aí ele vai responder. Miséria, que é as misérias da vida. E córdia, os corações e sentimentos do coração. Só vai conhecer e favorecer ela o dia que alguém precisar. Perdoa o teu irmão, perdoa a tua irmã. Prega para ele, arrependa-te do teu pecado. Fala como ele falou para Éfeso. Levanta de onde caiu e começa de novo. Quantos que perderam... Olha só, aí agora que começa o problema. Quantos que perderam a vida porque nós matamos? Aí, essa aqui é uma pergunta. Deixa eu colocar o texto aqui para vocês. Caiu no erro e no pecado e no teu coração não tem perdão. Vós estáis como um sepulcro caiado, por fora está bonito, mas por dentro está podre. Sabe o que significa misericórdia? Glória a Deus, as misérias da vida, e córdia, os corações, sentimentos do coração, glória a Deus. Só vai conhecer e favorecer ela o dia que alguém precisar. Glória a Deus, perdoa o teu irmão, perdoa a tua irmã, prega para ele, arrependa-te do teu pecado, fala como ele falou para Éfeso, levanta de onde caiu e começa de novo. Quantos que... Esse daqui é um grande problema. Perdoa o teu irmão, perdoa a tua irmã. Esse daqui já é um grande problema na congregação. Porque, segundo o ancião Cláudio Marsola, Deus pode até perdoar, mas nós não perdoamos. Entendeu? Deus pode até perdoar, mas nós aqui nós não perdoamos. Esse aqui é o grande problema. Ele já está ensinando as pessoas a perdoar. Na congregação não existe perdão. Não existe misericórdia. O que existe na congregação é ganância. É exatamente isso. É um grupo de pessoas gananciosas que querem ser salvas pelos seus próprios méritos. E ainda querem barganhar com Deus. Por quê? Porque elas praticam as tais boas obras. Mas, na verdade, são pessoas que vivem, em sua grande maioria, e não são todos, mas são pessoas que vivem de rótulo, casamentos falsos, mães e pais narcisistas, ancião hipócrita, mentiroso, falso profeta. É uma igreja aonde vive de rótulo. Eles dizem que tem a maior orquestra, é a segunda maior no Brasil, né? Não paga, não dá dízimo, não tem pastor, mas é uma igreja aonde
O pobre, se ele for pedir uma assistência, eles vão falar para a pessoa: ore a Deus e Deus vai tomar os seus servos para te ajudar. Mas na hora que eles precisam pedir dinheiro para construir um templo, eles não oram a Deus. Não, eles pedem para o pobre. Então, é uma cambada de gente hipócrita, aonde o ancião está preocupado em pregar que Deus vai dar o dom da vassoura e o dom de você ser músico, do que pregar para as pessoas que, ao invés dela darem dinheiro na coleta, que elas possam ir diretamente no pobre e supri-lo. Eles querem que você terceirize a sua fé e eles querem que você terceirize o seu dinheiro nas mãos deles. Porque você terceirizando a sua fé, você vira escravo deles. Você terceirizando a sua caridade, você ajuda a perpetuar a família deles no poder. Aí eles vão poder praticar o nepotismo cruzado, o nepotismo direto, e você vai ficar calado porque você não é membro, você não participa de reuniões nenhuma. Você não tem direito de nada sob pretexto algum. E se porventura você disser um A, eles vão pegar o tópico de ensinamento, eles vão jogar na tua cara o tópico de ensinamento falando que você transgrediu, eles vão tirar a sua liberdade, mas eles podem pregar falsas profecias em cima do púlpito. Eles podem manipular a Bíblia, colocar palavras na boca de Jesus. Eles podem enaltecer outras pessoas maior do que Jesus, ali, pegando na Bíblia. Eles podem dizer que você vai passear num cavalo branco, que Deus vai tirar o seu nome do computador, que Deus vai trocar o teu rim, teu fígado. Eles podem pregar tudo isso, sendo que Jesus nunca pregou nada disso. A palavra de Jesus nunca falou sobre isso. Bens terrenos? Largueza nessa vida? Jesus falou: no mundo tereis aflições. Todos os apóstolos, discípulos, eles morreram uns degolados de ponta cabeça, lanceteados, guilhotinados. E o ancião prometendo que você vai terminar a sua vida feliz, em paz. E Deus ainda mudando o teu cativeiro e chamando as pessoas na tal da graça. Tá certo? Para cumprir a palavra na tua vida. Grande abraço a Julimara, a Márcia, a Karen, Buzz Lightyear, a Rose, o Abel, todas as pessoas que estão aqui. Wesley também, professor Wesley. Continuando aqui a pregação, olha só. Perderam a vida porque nós matamos. Quantos que perderam a vida porque nós apontamos. Aqui, ó. Olha que coisa interessante. Ele, o próprio cooperador, Gabriel de Janaúba, ele próprio está dizendo que eles são culpados. O ministério e a irmandade são culpados pela morte, não só espiritual, mas até física de pessoas. Presta atenção, gente. Isso não sou eu que estou falando. É a pregação. Presta atenção aqui, ó. Olha só, vou voltar um pouquinho antes. Quando o Gabriel de Janaúba, ele fala a seguinte frase: quantos que perderam a vida porque nós matamos? Presta atenção aqui, ó. Isso aqui é uma confissão, gente. Isso aqui é um documento de confissão. E o pior é que esse rapaz, ele faz parte do ministério. Ele faz parte do ministério. E outra coisa, se o Gabriel de Janaúba, ele sabe que o ministério, ele é culpado, segundo as falas dele, é culpado de tudo isso ter acontecido na congregação durante 100 anos, com milhares de pessoas, e ele ainda querer continuar no ministério, na congregação cristã no Brasil, fazendo parte da comunidade, isso se chama omissão, e tem muito mais coisas que eu poderia acrescentar aqui. Isso é muito pior do que a pessoa que cometeu. Vamos lá, vamos colocar aqui. Olha, de novo o trecho, presta atenção. Meu irmão, perdoa a tua irmã, prega para ele, arrependa-te do teu pecado. Fala como ele falou para Éfeso: levanta de onde caiu e começa de novo. Quantos que perderam a vida porque nós matamos? Quantos que perderam a vida porque nós apontamos? Não entendemos que Cristo que veio salvar e introduzir de volta. Quantos que tiraram a vida porque cometeram erro e achou que não tinha mais perdão, sendo que a palavra falou: arrependei-vos. No período intertestamentário
sedentário, que a palavra de Deus e a sua voz parou de ser manifesta na terra. Levantou João Batista para dizer uma palavra mediante o silêncio: arrependei-vos, raça de víboras. Quem vos ensinou a fugir da ira futura? Eu quero pregar para esta igreja que está aqui: tenha misericórdia do teu irmão. Tenha misericórdia do teu irmão. Ele está pregando isso para uma igreja que nunca vai ter misericórdia do seu irmão. Ele próprio sabe disso. Ele próprio afirmou. Olha o que ele afirmou aí aos 9 minutos e 3 segundos, gente. Ele afirmou exatamente isso. Levanta de onde caiu e começa de novo. Quantos que perderam a vida porque nós matamos? Quantos que perderam a vida porque nós apontamos? Vou colocar novamente a todos vocês para não ficar nenhum pingo de dúvida. Um cooperador da Congregação Cristã no Brasil, ele está afirmando que o ministério, os anciães e a Irmandade da CCB são culpados por pessoas terem tirado a sua própria vida. Eles julgaram, condenaram pessoas, sentenciaram pessoas ao inferno, e essas pessoas tiraram a sua própria vida. E o cooperador está dizendo aqui: nós matamos. Fomos nós. Presta atenção nisso aqui, ó. Isso aqui é chocante, gente. Olha só. Sentimentos do coração, glória a Deus, só vai conhecer e favorecer o dia que alguém precisar. Glória a Deus. Perdoa o teu irmão. Perdoa a tua irmã. Prega para ele, arrependa-te do teu pecado. Fala como ele falou para Éfeso: levanta de onde caiu e começa de novo. Quantos que perderam a vida porque nós matamos? Quantos que perderam a vida porque nós apontamos? Não entendemos que Cristo que veio salvar e introduzir de volta. Quantos que tiraram a Tá vendo? Agora, olha só, quantos que tiraram a vida? Porque cometeram o erro e achou que não tinha mais perdão. Quem foi que fez esse tópico de ensinamento dizendo sobre o pecado de morte? Coloca nos comentários aí, gente. Eu gostaria de ler os comentários de vocês. Quem foi que fez o tópico de ensinamento? Quem foi que Deus iluminou? Quem foi que Deus iluminou, desceu o Espírito Santo numa RGE, numa Assembleia Geral Ordinária e falou: meu servo, você vai fazer um tópico de ensinamento falando sobre o pecado de morte. O que é pecado de morte, senhor? Então, é aquele cara que adulterou e fornicou. Aquele cara não tem mais perdão. Não tem mais perdão nem nessa vida e nem na outra vida. Escreve aí. Pergunto eu para vocês: quem foi que fez o tópico de ensinamento do pecado de morte? Foi o povo ou foi o ministério? Vocês vão colocar aí nos comentários e eu vou acrescentar algo mais. Na década de 80, teve um tópico de ensinamento onde os anciães, eles colocaram, salvo engano, que foi em 1984, um tópico de ensinamento que dizia: aquele que afirmou que o adultério não é pecado de morte tem que se retratar diante da Irmandade. Esse foi um tópico de ensinamento de 1984. Os anciães, eles fizeram muitos outros anciães se retratar sobre o ensinamento novo que estava ocorrendo naquela época, onde alguns anciães começaram a estudar a Bíblia e começaram a entender que adultério e fornicação não era pecado de morte. Os anciães mais antigos fizeram eles se retratar. Por quê? Porque eles têm sangue nas mãos. E hoje, nós estamos vendo uma avalanche nos últimos anos de pessoas, inclusive o último aí foi o Naldo, né? O último aí foi o Naldo, que recebeu uma visita na casa dele de 3 irmãos do ministério, com um carro de luxo, foram ali para julgar e condenar ele, e no final, o Naldo, ele mandou uma mensagem para o Júnior, falando que quem deveria ter abraçado não o abraçou. Fechou uma carta e tirou sua própria vida. Tá aí. O cooperador, ele está afirmando que quem foi que cometeu isso, na realidade, foi a Irmandade e foi o ministério.
Certo? A Mary Blummer, um grande abraço, Mary. Tudo bem, querida? Eita, alguém reconhecendo as barbaridades. Exatamente. Só que tem um outro trecho. Aí, essa pregação foi no dia 7/9/2025. Esse jovem, ele não vai ter um tempo longo na congregação. Isso é fato. Tá aqui, ó. 7/9/2025 foi uma pregação, salvo engano, que foi Itapeva. Central de Itapeva. Certo? Agora nós vamos para uma outra pregação aqui. Ó. Vamos colocar uma outra pregação. Essa pregação já foi em Bauru. Tá? Essa pregação foi em Bauru. E eu vou colocar aqui para vocês o trecho que eu achei fantástico. O cara, ele foi um general ali. Ali ele foi um coronel. Um verdadeiro coronel. Ali ele teve bagagem para pregar mesmo que quem foi o culpado de todo esse extermínio de pessoas, segundo a narrativa dele, foram os anciãos da congregação. Olha só o que ele falou aqui. Presta atenção. Eu vou colocar o trecho aqui para vocês. Deixa o like, compartilha. Deixa o like, compartilha o vídeo para que esse conteúdo possa chegar para mais pessoas. Ele pregou aos Romanos, capítulo 7, lá na congregação do Santo de Vige, em Bauru. Tá certo? Então, presta atenção aqui, ó. Ele pregou o seguinte trecho, foi aos 34 minutos em diante. Ele pregou algo muito forte. Presta atenção aqui, vou colocar um pouquinho antes para depois as pessoas não dizerem porque tá tirando fora do contexto. Então, vou colocar antes, tá? Presta atenção naquilo que Gabriel de Janaúba está falando. Isso que ele disse, Satanás está ganhando nisso aí. Olha o gelo que deu. Glória a Deus. Mexeu de perdão, gela tudo. O que eu tenho mais na terra é confusão. Mas quem quer um balde na mão agora? Cheio de água. Para você lavar os pés de alguém. Não, mas é você que tem que lavar, não. Glória a Jesus. Ele vai lavar. Você quer um balde de água para você lavar? Você quer levar água para jogar em cima do pecado do teu irmão e falar em nome de Jesus, arrependa-te e volta ao caminho do teu primeiro amor. Quantos que foram mortos por causa de uma lei que foi lançada na terra? Pecado de morte. A escritura não fala de pecado. Presta atenção aqui, gente. Olha a frase que ele soltou aqui. Quantos que foram mortos por causa de uma lei que foi lançada na terra? Quem foi que lançou essa lei na terra? Foi Deus ou foi o próprio diabo? Me respondam por gentileza. Se foi uma lei que levou muitas pessoas à morte, quem foi que lançou essa lei na terra, segundo Gabriel de Janaúba? Foi Deus ou foi Satanás ou foi o próprio diabo? Coloca aí nos comentários, por gentileza. Eu gostaria de ler os comentários de vocês, gente. Participa, deixa o like, compartilha o vídeo, ajuda o canal. Vamos lá, gente. E aí? Quem foi? Segundo Gabriel de Janaúba, ele colocou aqui quantos que foram mortos por causa de uma lei que foi lançada na terra, que é o pecado de morte. Espera aí. Quem que lançou essa lei na terra? Foi Deus, que usou pelo Espírito Santo, lá na RGE, ou foi o próprio diabo que falou com os anciães? Aqui, ó, a Keren colocou, foi o próprio demo, pois Deus não quer ver nenhum dos seus filhos sofrer. O Daniel colocou, foi o próprio diabo. Mamília, um grande abraço, amém a saudação, muito obrigado pela participação. Inclusive, o Ednei tinha colocado o próprio ministério ensina para ensina o povo a errar, povo da CCB ler a Bíblia. Jesus falou, errai por não examinar a Escritura. Exatamente, concordo plenamente. Todo mundo que lê a Bíblia, estuda a Bíblia no caso, sai da congregação. Então, beleza. Então o pessoal está colocando aqui que foi o próprio diabo, tá certo? Então vamos lá. Então vamos continuar aqui esse trecho. Vou colocar um pouquinho antes. Vamos ouvir aqui. Isso que ele disse, Satanás está ganhando nisso aí. Olha o gelo que deu. Glória a Deus. Mexeu de perdão, gela tudo. O
Porque o que tem mais na terra é confusão. Mas quem quer um balde na mão agora? Cheio de água. Para você lavar os pés de alguém. Não, mas é você que tem que lavar, não. Glória a Jesus. Ele vai lavar. Você quer um balde de água para você lavar? Você quer levar água para jogar em cima do pecado do teu irmão e falar em nome de Jesus? Arrependa-te e volta ao caminho do teu primeiro amor. Quantos que foram mortos por causa de uma lei que foi lançada na terra? Pecado de morte. A Escritura não fala de pecado de morte. E quantos que tiraram a vida? Gelou, igreja? É Bíblia. Eu estou pregando Bíblia. Gelou. Quantos homens que colocou a corda no pescoço porque ele caiu em fornicação e senta lá no último banco. Ele chegou na casa e falou: não tem mais céu para mim. E colocou uma corda e se matou. Outro pulou da ponte. Outro entrou debaixo de um carro. Porque tudo que ele queria era o céu. Tudo que ele queria era Deus, glória. Mas tinha um fariseu aqui dentro dizendo: você pecou. Não tem mais salvação para você. Não tem direito de se arrepender. Tem mais para pegar. A Bíblia não trata desse pecado. E hoje eu vim tirar a acusação de Satanás da mente da minha igreja. Quem tem pecado arrependa. Eu queria ver a cara dos anciães na hora de que eles pegarem essa pregação e ouvir e entender que o Gabriel de Janaúba está chamando eles de fariseus e de Satanás. Fariseus e Satanás. O Gabriel de Janaúba, aí, ele está transgredindo a doutrina da congregação que está no Brasil. Ele está passivo dos anciães tirarem o cargo dele, a liberdade dele de pregar na congregação. Infelizmente. Ah, Michel, mas você não está a favor? É claro. Eu sou a favor do cara pregar a verdade. Eu sou a favor do cara pregar a verdade e ele está pregando a verdade. Só que, infelizmente, a congregação, ela tem uma regra. E ele não deveria pregar isso em cima do púlpito. Ah, Michel, mas você está indo contra. Não estou indo contra. Eu estou só falando uma realidade. Eu sou a favor dele pregar isso. Dele falar isso para as pessoas. Olha, o ministério é isso mesmo. É esse lixo aí que criou essa doutrina diabólica que matou milhares de pessoas, centenas de pessoas. É isso que ele falou aí. Pessoas colocaram corda no pescoço, se jogaram da ponte. Ele falou aí, se jogaram debaixo da carreta. Ele falou isso aí. Foi ele que falou isso aí. Ele usou o termo fariseus para dar uma rotulada. Ele falou o nome diabo. Mas aí é o próprio ministério. Quem criou isso aí? Foi o ministério, não foi o povo. Quem é que faz reuniões particulares, a porta fechada? Ministério, não é o povo. Quem é que decide as coisas na congregação? Ministério, não é o povo. Vocês estão entendendo? Ele não deveria ter feito essa pregação. Entretanto, ele falou a verdade. Ele falou totalmente a verdade aí. Agora, eu gostaria de ver a cara dos advogados da congregação. Desses chamados pseudos advogados de porta de cadeia, que vêm na internet, vêm defender a CCB. Tá aí, ó, o próprio cooperador, ele próprio falando. Vocês são culpados. Agora, se você fica dentro da CCB sabendo que dentro da CCB aconteceu e acontece e sempre vai acontecer isso aí que ele está falando, você é omisso. Você é mau caráter. E você ainda está a favor disso. Se você não denuncia, você está a favor. Se você oculta, você está a favor. Você está sendo pior do que aquele que cometeu, aquele que fez a lei, aquela doutrina. Ah, Michel, mas essa doutrina aqui é para não gerar bagunça. Não, peraí. Mas Jesus, ele mandou amar a doutrina ou ele mandou amar o teu próximo assim como você ama a Deus? Porque a frase está clara.
Amai a Deus sobre todas as coisas, e da mesma forma, o texto está claro, e da mesma forma. Então, da mesma forma que você ama a Deus, da mesma forma você ama o teu próximo. Jesus não falou para você amar a doutrina. Ah, Michel, mas aí a congregação vai virar uma bagunça. Bagunça? Eu sou mais ter uma bagunça com amor do que ter esse tipo de catástrofe, aonde as pessoas, o próprio pregador da congregação vem a público falando, olha, teve pessoas que se jogou da ponte, tem outras pessoas que colocaram uma forca e se mataram, tem outras pessoas que se jogaram debaixo do caminhão por causa do pecado de morte, que não existe. Tá certo? Eu sou mais ter uma igreja, desculpa a expressão, eu sou mais ter uma igreja que as pessoas intitulam que é uma igreja com bagunça, mas é uma igreja que se conduz por intermédio do amor, da misericórdia, da paciência. Gente, todo respeito, eu fui recentemente numa igreja, aqui e eu não tô levantando a bola não, tá, gente? É uma igreja aqui da Batista, Igreja Batista, e eu também não tô fazendo propaganda, não. Eu fui na Igreja Batista, é a segunda vez que eu vou lá, e eu conversei com o pastor lá. Falei, pastor, vou falar um negócio pra você. Aqui é você que manda no pedaço aqui, como é que é? Você que manda e eles obedecem? Ele falou assim, não, aqui quem é o cabeça é Jesus, nós todos somos iguais. Mas todos somos iguais? Você tem certeza? Tem certeza que isso acontece? Mas ele falou assim, é certeza que acontece. Sabe por que isso acontece? Porque na hora que é para decidir qualquer coisa aqui, não é a minha ordem que vale, não. Todos aqui são membros. Todos aqui são membros. E todos participam do voto. Todos dão o seu voto sobre a determinada situação e nós fazemos conforme a votação, o plebiscito. Eu achei isso maravilhoso. Então, peraí. Então é o povo que decide? É o povo que decide. Então pronto. É isso. Ah, mas o Cláudio Marsola disse, não, porque vai entregar o poder para o povo, que como é que ele citou uma frase lá, bíblica, né? Que o povo, a voz do povo é voz de Deus, né? Ele citou isso, fora de contexto. Mas eu acho que a melhor coisa é tirar esse grupo GDI, GDO, gulosos da fé, sepulcros caiados, raça de víbora, esse povo lá do topo da pirâmide, é arrancar esse povo e falar, a partir de hoje, nós queremos aqui voto aberto. Aqui a votação agora é aberta, aqui nós queremos ser tudo às claras, transparente, tudo aquilo que os críticos estão falando. Nós vamos colocar tudo exposto às claras. Cadê? Quanto que foi transferido? Qual foi o valor da arrecadação? Quantas fichas negaram na obra da piedade? Negou por quê? Para onde foi esse dinheiro que negou a ficha? Tá bom, ficou parado. Para onde é que foi esse valor? Ah, foi para a comilança dentro da igreja? Quando o ancião vem visitar, o ancião vem atender busca dos dons, vocês fazem uma panelada de comida para a família do ancião? É por isso que tem muita gente que fica rico, porque não come em casa, não custeia nada em casa, porque a Irmandade está ali sempre bancando. Tá certo? Então, é isso. É simples. Jogue as claras. Aí a hegemonia fica com eles. Aí eles colocam o filho, neto, o cunhado, o genro, o sogro, a sogra, coloca todo mundo no ministério. E cada um ou outro tem uma empresinha de vender instrumento musical, colchão magnético, purificador de água, véu, roupa feminina, roupa masculina, terno, gravata, e você chupando o dedo aí. Vocês tendo que comprar, o pobre tendo que comprar deles, e os ricos ganhando dinheiro em cima de vocês. É uma mamata. É uma mamata. Amizade com político, parceria com político. Quanto que entra? Algum político faz doação para a congregação? Quanto que eles doam? Quanto que entrou? Para onde que foi? Qual foi a empresa que vocês pegaram para poder fazer a construção de determinada igreja? Vocês fizeram um levantamento de outras empresas por fora para poder fazer
aquela determinada congregação? Vocês têm como mostrar isso para o povo? Cadê as licitações? Cadê os documentos, as provas? Tudo, as claras para o povo. Vocês não têm que aguardar o Ministério Público fazer uma visita na igreja de vocês. Não, vocês têm que mostrar antecipadamente para o povo, porque o povo merece, que é o povo que financia isso aí. Tá certo? Vamos lá. Vou colocar aqui novamente aos 34 minutos, aonde o rapaz aqui, o Gabriel de Janaúba, ele faz uma grave afirmação, mas ele falou uma grande verdade aí, tá? Vamos lá. Para você lavar os pés de alguém. Não, mas é você que tem que lavar, não. Glória a Jesus. Ele vai lavar. Você quer um balde de água para você lavar? Você quer levar água para jogar em cima do pecado do teu irmão e falar em nome de Jesus? Arrependa-te e volta ao caminho do teu primeiro amor. Quantos que foram mortos por causa de uma lei que foi lançada na terra? Pecado de morte. A Escritura não fala de pecado de morte. E quantos que tiraram a vida? Gelou, igreja? É Bíblia. Eu estou pregando Bíblia. Gelou. Quantos homens que colocou a corda no pescoço porque ele caiu em fornicação e senta lá no último banco. Ele chegou na casa e falou, não tem mais céu para mim. E colocou uma corda e se matou. Outro pulou da ponte. Outro entrou debaixo de um carro. Porque tudo que ele queria era o céu. Tudo que ele queria era Deus, glória. Mas tinha um fariseu aqui dentro dizendo, você pecou. Não tem mais salvação para você. Não tem direito de se arrepender. Tem muita para pegar. Levou muita gente ao abismo. A Bíblia não trata desse pecado. E hoje eu vim tirar a acusação de Satanás da mente da minha igreja. Quem tem pecado arrependa. Eu estou me segurando aqui, uma glória está me pegando. Mas qual pecado que a Bíblia trata? O pecado para a morte. É diferente. Para a morte é diferente de morte. Porque se o único desastre na vida arrancasse a salvação da igreja, todos estariam no inferno. Mas o sangue de Jesus na cruz falou, se tem arrependimento, venha após mim. Aí. Então, esse jovem, né? Ele pregou uma meia-verdade aí. Ele pregou uma meia-verdade. Mas ele falou algo que eu vou falar uma coisa para vocês. Eu acho que não tem quase ninguém que prega isso que esse rapaz pregou. Eu duvido, vou colocar aqui alguns nomes para vocês aqui. Eu duvido de se Darcy do Sítio Salzedas, se ele pregaria isso que esse rapaz pregou aqui. Ó. Eu duvido se o cooperador lá de Jandira, lá, o Alfredo do Alvorada, se ele pregaria isso que esse rapaz pregou aqui. Ó. Eu duvido se o Antônio do Fátima, e eu falo uma coisa para vocês, todos esses homens que eu estou falando o nome aqui, eu conheci pessoalmente, tá? Eu duvido se o Antônio do Fátima pregaria isso que esse jovem está pregando aqui, ó. Porque para pregar isso que ele está pregando aqui, no púlpito, tem que ter culhão. Ele está passando por cima da doutrina da CCB. A doutrina da CCB não dá respaldo para essa pregação aqui. Eu já vi por pouco pessoas serem escorraçadas do púlpito. Teve um caso aqui no Jardim Ibirapuera, onde um cooperador, salvo engano, que foi de jovens, ele pregou que tinha irmãs que estavam de véu, que era a verdadeira serpente. Que não, a linguagem que ela estava falando era linguagem de serpente. Pois o ancião do Jabaquara, ele obrigou esse cooperador a voltar no Jardim Ibirapuera, acho que uma semana depois, para pedir perdão publicamente sobre a palavra que ele pregou. Só que esse cooperador de jovens, ele deixou muito claro, ele falou assim, olha, eu peço perdão por qualquer coisa que eu tenho falado, mas eu não volto atrás em nenhuma palavra que eu falei. Teve culhão.
Acho que, não sei se ele, eu acho que ele não subiu para cooperador oficial, eu acho, tá? Mas o que eu tô falando para vocês é que eu já vi, por pouco, pessoas perderem um cargo ministerial. Aí, o jovem, ele subiu publicamente e ele colocou a cabeça dele na guilhotina. O que ele falou aí, gente? Ele falou o seguinte: quantos que foram mortos por causa de uma lei que foi lançada na terra, pecado de morte? Aqui, ele não falou diretamente, mas aqui ele já deixou claro. Foi lançado na terra. Mas quem é que faz as doutrinas da congregação? São os anciãos. Ah, mas foi o Espírito Santo. Não, não. O Espírito Santo, ele guia para a verdade. Isso aí, se o Gabriel tá pegando na Bíblia e dizendo que é uma mentira, então o que foi ensinado para esses anciãos, ou o Espírito Santo está errado, ou os anciãos estão errados. Então eu vou jogar a culpa nos anciãos. Os anciãos, eles criaram uma doutrina chamada pecado de morte. Aí depois o Gabriel continuou. A escritura não fala de pecado de morte. Vocês entenderam isso? Então os anciãos passaram mais de 100 anos pregando o pecado de morte. Ainda hoje, eles mudaram o nome pecado de morte para concupiscência da carne, distorcendo a Bíblia. Tá? E aí, o Gabriel de Janaúba, ele sobe no púlpito e ele desfaz de toda a doutrina do pecado de morte da congregação no púlpito da CCB, tomado pelo Espírito Santo. Aí eu pergunto, quem está falando a verdade? Os anciãos ou o Gabriel de Janaúba? Quem enganou quem aí? E o pior é que, vamos supor, os anciãos estão errados. Então a congregação que está no Brasil, todos esses patrimônios que vocês estão vendo aí, 22 mil patrimônios, e todas essas pessoas que estão batizadas na congregação, tudo isso é fruto da mentira. Tudo isso é fruto de mentira. As coletas que entraram na congregação, fruto de mentira, baseado em doutrina mentirosa. Porque se agora o Gabriel de Janaúba vem a público e ele diz que não existe pecado de morte e que isso foi uma invenção, então os anciãos vão devolver todas as coletas que eles pegaram do povo usando desse tipo de doutrina que é uma invenção, uma mentira, eles vão devolver o dinheiro para o povo? Não vão. Eles não vão. Aí o jovem lá continuou no púlpito, né? E quantos que tiraram a vida? Aí ele até falou, gelou a igreja. Porque ele sabe que isso aqui é algo espinhoso, né? Quantos que tiraram a vida? Aí ele fala, gelou a igreja, é a Bíblia. Eu tô pregando a Bíblia. Aí ele falou, quantos jovens que colocou a corda no pescoço porque ele caiu em fornicação e senta lá no último banco. Vocês estão vendo? Aí chega um advogado de merda, aqui no YouTube, nas redes sociais, falando assim, não, isso não existe. Aí chega uma meia dúzia de canais pró-CCBs, canalhas, e aqui fala, não, isso não existe. Não. Aqui é a graça de Deus, isso aqui não existe. É doutrina. Mas o próprio homem tomado pelo Espírito Santo, ele está dizendo aí, ó, quantos que tiraram sua própria vida, se enforcaram? Quantos jovens que colocou a corda no pescoço porque ele caiu em fornicação e senta lá no último banco? Ele chegou na casa, falou, não tem mais céu para mim. Ele colocou uma corda e se matou. O outro pulou da ponte. O outro entrou debaixo de um carro, porque tudo que ele queria era o céu. Tudo que ele queria era Deus. Mas tinha um fariseu aqui. Quem é o fariseu? O ancião da congregação cristã no Brasil. Vocês estão entendendo, gente? Vocês estão entendendo? Mas tinha um fariseu aqui, dentro dizendo, você pecou. Levou muita gente ao abismo. A Bíblia não trata desse pecado. E hoje eu vim tirar a acusação de Satanás. Ou seja, o fariseu e o Satanás é o ministério. É isso que ele está falando aqui. Eu vim tirar a acusação de Satanás da mente da minha igreja. Quem tem pecado é pena. Ele colocou assim, eu acho. Eu estou me segurando aqui. Uma glória está me pegando. Mas qual o pecado que a Bíblia trata? O pecado para a morte. É diferente. Para a morte é diferente de morte.
Porque se o único desastre da vida arrancasse a salvação da igreja, todos estariam no inferno. Aqui é uma lógica dele. Entendeu? Agora, deixa eu só explicar uma coisinha aqui para vocês. Pecado de morte e pecado para morte. Existe isso, Michel? Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Paulo, ele falou sobre o pecado de morte. Ou para a morte, do jeito que vocês quiserem. Paulo, ele tratou disso. Lê em Gálatas capítulo 3, Gálatas capítulo 5. A obra da carne é o pecado de morte. Sim, a obra da carne é o pecado de morte. Jesus falou sobre o pecado de morte. Lê Mateus capítulo 5. Lê Lucas, todos os evangelhos, você vai ver. Aquele que não ama o teu irmão é homicida. Isso é um pecado de morte. Aquele que não ama o teu irmão é homicida. Vocês estão entendendo? Amai o teu próximo. Seja pacificadores, reconcilia, perdoa 70 vezes 7 e perdoa o teu irmão e ama o teu inimigo. Aquele que faz ao contrário disso está fazendo obras da carne e está cometendo o pecado de morte. Vocês estão entendendo isso? Aquele que prega ao contrário disso, ele está sendo o próprio anticristo, porque ele está indo contra as palavras de Jesus. Vocês estão entendendo? É assim que você vai discernir a Bíblia. A Bíblia ela é discernida exatamente assim. O que é o anticristo? É tudo aquilo que é contra as palavras de Jesus. Se Jesus ordenou amar o teu próximo, reconciliar depressa, antes de você entregar a tua oferta, você reconciliar, pedir perdão, você está em harmonia, você está reconciliado, perdoado. Se você está você tá ali em amor, em pacificação, em humilhação, você tratar o teu irmão maior do que você, entendeu? Você lavar o pé do teu irmão. O que é lavar o pé do teu irmão? Não é físico, é simplesmente você entender que o teu irmão, ele é igual a você diante de Deus. E que você deve, sim, ajudar ele. Primeiro, ajudar é não julgar ele. Ah, Michel, mas a Bíblia fala para julgar segundo a reta justiça. Ok, você vai julgar o seu irmão segundo a reta justiça. Como? Você vai pegar a Bíblia, os 4 evangelhos, você vai pegar as palavras que Jesus falou, que Jesus ensinou, e você vai julgar ele segundo aquilo que está escrito que Jesus ensinou. Essa é a reta justiça. A reta justiça não é uma doutrina de homens, a reta justiça é aquilo que Jesus falou. Só que saiba de uma coisa, da mesma forma que você julgar, ele também pode te julgar. Simples assim. Então, o certo mesmo é você pegar a tua pedra e colocar no chão. Agora, se você quiser julgar, reta justiça. Nunca com a sua justiça, mas com a justiça de Cristo. Essa é a reta justiça. É só com a justiça dele, não com a nossa justiça. Esse é o tribunal, as palavras de Jesus. Estamos todos os dias no verdadeiro tribunal, sendo julgado pelas palavras de Jesus. Ou as palavras dele é o espelho. Tá certo? A gente olha para o espelho, a gente se vê pecador por causa das palavras de Jesus. As palavras de Jesus mostram, revela a nossa iniquidade. Tá certo? Vamos lá, gente. Então, tá aqui. Eu coloquei para vocês 2 trechos. O primeiro trecho, onde o Janaúba, aqui, o Gabriel de Janaúba, ele falou no dia 7/9, na central de Itapeva, ele pregou assim: alguém caiu no erro, no pecado, e no teu coração não tem perdão. Vós estáis como sepulcro caiados. Por fora tá bonito, mas por dentro tá podre. Sabe o que significa misericórdia? Misericórdia, que ele falou, miseri, que é as misérias da vida, e córdia, os corações, sentimentos do coração. Só vai conhecer e favorecer ela o dia que alguém precisar. Perdoa o teu irmão, perdoa a tua irmã. Isso aqui foi um trecho da pregação dele. Aí depois ele continuou. Prega para ele, arrependa-te do teu pecado. Fala como ele falou para Éfeso. Levanta de onde caiu e começa de novo. Aí, aqui tem o trecho que eu achei fantástico.
Quantos que perderam a vida porque nós matamos? Ele está colocando até ele no meio. Nós que matamos. Quantos que perderam a vida porque nós matamos? Porque nós apontamos para entendermos que Cristo que veio salvar, introduzir de volta contra os que tiraram a vida porque cometeram um erro e achou que não tinha mais perdão. Então tá aqui. Essa aqui foi a primeira frase que ele falou. Nós que matamos. Fomos nós que apontamos. Tá certo? E ele é do ministério. O outro trecho que ele falou, que foi no Santa de Virgem, Bauru, foi no dia 11/10/2025. Ele pregou a palavra em Romanos capítulo 7, Gabriel do Janaúba. Ele falou assim: quantos foram mortos por causa de uma lei que foi lançada na terra? Pecado de morte. As escrituras não falam de pecado de morte. Ou seja, aqui ele está quebrando a doutrina da congregação do pecado de morte. Ele está dizendo que os anciãos mentiram para as pessoas. Enganaram as pessoas. E ainda, vendo as pessoas cometer tudo isso que ele citou aqui, mesmo assim eles pediram coleta em cima. Mesmo assim, para alguns ainda, eles negaram ainda o funeral para algumas dessas pessoas aí. Não, porque essa pessoa tirou sua vida. Não vou poder fazer funeral para essa pessoa. Aí o Janaúba, ele continuou. E quantos que tiraram a vida? Eu estou pregando a Bíblia, ele falou. Quantos jovens que colocou a corda no pescoço porque ele caiu em fornicação e senta lá no último banco. Ele chegou na casa, falou, não tem mais céu para mim. Ele colocou uma corda e se matou. Outro pulou da ponte. Outro entrou debaixo de um carro, porque tudo que ele queria era o céu. Tudo que ele queria era Deus. Mas tinha um fariseu aqui dentro da congregação, dizendo, você pecou. Levou muita gente para o abismo. A Bíblia não trata desse pecado. E hoje eu vim para tirar a acusação de Satanás da mente da minha igreja. Tá certo? Então tá aqui. O relato do Gabriel de Janaúba, a pregação dele, aonde ele desmonta toda a mentira, a farsa dos anciãos da Congregação Cristã no Brasil. E ele mostra, o próprio Gabriel, ele está imputando tudo isso nas costas do ministério e do povo da CCB. Por isso que nós aqui do nosso canal, todas as noites, nós batemos na mesma tecla. Se você puder, sai desse lugar, porque esse lugar não cheira bem. Nesse local, muitos inocentes tiraram a sua própria vida por causa dessa doutrina que foi criada por esses anciãos. Não dê dinheiro na coleta. Vocês estão financiando exatamente essa doutrina que ceifou diversas centenas de pessoas, ceifou a vida dessas pessoas. Saia debaixo dessa doutrina perversa. Saia desse antro de pecado, esse lixo de doutrina. Se você ficar aí dentro depois desse discurso, é porque você é um omisso. É porque você concorda com isso. Você está a favor disso. Então você é muito mais culpado do que as pessoas que fizeram essa doutrina. Deram risada, inclusive. Mas tá vendo? Aí eles pegam como troféu. Tá vendo? Aqui é um local que poucos vão ficar, porque o caminho aqui é estreito. Eles querem exatamente isso, eles querem largueza. Aí eles dão risada em cima do púlpito. Ali no púlpito eles tripudiam. Eles pegam essas situações que acontecem da pessoa pular da ponte, o outro pegar uma corda e tirar sua vida, eles pegam aquilo como troféu. Tá vendo, gente? Isso aí é Judas. Estava no nosso meio. Tá vendo, gente? A árvore que meu pai plantou, Deus não vai arrancar. Se você tá aqui, faça por merecer nesse lugar. Agora, se você não tá aqui mais no nosso meio, é porque Deus já te expulsou daqui. Deus não quer mais você aqui. Quantas vezes que eu ouvi isso? Até hoje eu ouço na congregação alguns pregadores pregando entre linhas isso. Esse exclusivismo barato. Esse show pirotécnico. Um show de carnificina, cheiro podre.
aí tá cheirando mal. Vocês precisam sair desse lugar. Se você tá me ouvindo aqui agora, você ouviu a pregação do ancião denunciando essa covardia, denunciando esse lixo que acontece aí dentro, aonde pessoas tiraram a sua vida. Pergunto eu para vocês, se essas pessoas que tiraram a vida delas, que esse cooperador, ele falou aí, se eles nunca tivessem ouvido falar da congregação, qual a probabilidade deles estarem vivos hoje? Coloque aí nos comentários, por gentileza. Vamos lá. Vou novamente fazer a pergunta. O cooperador, ele falou assim, e quantos que tiraram a vida? Quantos jovens que colocou a corda no pescoço porque caiu em fornicação e senta lá no último banco? Ele chegou em casa, falou, não tenho mais céu para mim. Ele colocou uma corda e se matou. Pulou da ponte, outro pulou da ponte, outro entrou debaixo de um carro, porque tudo que ele queria é o céu. Pergunto para vocês, essas pessoas que ele citou, essas situações que ele citou aqui, se essas pessoas nunca tivessem conhecido a doutrina, nunca tivessem conhecido a congregação cristã no Brasil, qual a probabilidade delas estarem vivas hoje? Coloca aí nos comentários, por gentileza. Qual é a probabilidade dessas pessoas estarem vivas hoje, se elas nunca tivessem conhecido a doutrina, os anciães, o ministério, e nem a irmandade, e nem o templo? Qual a probabilidade delas estarem vivas, delas tivessem ficado vivas até hoje? A Keren colocou 100% de probabilidade. 100%. Esse perfil aqui que eu não sei, não tem nome, colocou não sei. Então, raciocine, meu amigo. Pense. Aqui é um canal de pensar, de raciocinar. Não sei. Resposta vaga. Qual é a probabilidade? Vou dar um exemplo. Se você não guarda arma em casa, se você não tem arma, e você comprou uma arma e deixou no trabalho, qual a probabilidade de você perder a sua vida com uma arma dentro da sua casa? Com a sua própria arma dentro da sua casa? Nenhuma. Por quê? Porque você deixa no trabalho, certo? Você deixa no trabalho. Agora, outra pergunta. Se eu tenho uma arma, eu comprei uma arma, e eu tenho essa arma em casa, a probabilidade é muito grande de eu possivelmente um dia poder perder a minha vida com a arma, porque eu já tenho a arma ali. Passando uma situação de apuro e tal, tô com uma arma ali. É uma probabilidade. Pode ser grande, pode ser pequena, mas é uma probabilidade. Certo? Então eu tô colocando o jogo de probabilidade. Se o cara sempre guarda em casa, a probabilidade é zero dele perder a vida com a arma dele dentro de casa, porque ele sempre guarda lá, fora. Agora, se ele sempre guarda em casa, ele tem uma probabilidade dele perder a vida com a arma dele dentro de casa. Ele tem uma probabilidade. Agora eu estou falando de probabilidade aqui. Se essas pessoas nunca tivessem conhecido a congregação cristã no Brasil, nunca tivessem conhecido a congregação, qual a probabilidade delas estarem vivas hoje, por exemplo? Se elas não tivessem conhecido a congregação, o ministério, doutrina. A probabilidade, ela pode não ser 100%. Ela pode não ser 100%, mas tem uma probabilidade. Entendeu? É simples a resposta. Pode não ser 100%, pode ser 70%, 60%, 50%, 10%, 1%, mas tem probabilidade. E é essa probabilidade que a gente tem que analisar. Essa probabilidade que a gente tem que analisar. Quando o cooperador ele vem a público e ele fala que a pessoa tirou a sua vida porque teve circunstâncias, ou seja, tem uma causa e um efeito, é porque as probabilidades aconteceram. Teve uma pessoa que pegou uma doutrina, falou a doutrina, colocou algo na cabeça da pessoa, a pessoa chegou em casa, soltou uma frase e depois tirou sua vida. É os relatos que a gente escuta. A pessoa deixou uma carta, a pessoa deixou um áudio, a pessoa
deixou um documento, deixou alguma coisa falando, olha, eu tirei minha vida por causa disso, aquilo, aquilo outro. O caso do cooperador que tirou a vida dele se jogando da ponte. Ele foi lá e deixou um áudio antes, falando, olha, aí, ó, eu casei com uma mulher assim, 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 olha, a doutrina da congregação, ó, procurem buscar a palavra e não sei o quê, blá, blá, blá. Ele foi falando da doutrina da CCB. Isso foi o cooperador. O caso do Naldo. O caso do Naldo, ele foi falando sobre o quê? Foi a visita de pessoas que foram na casa dele e ele não foi acolhido, não foi abraçado, fizeram uma oração, começaram a julgar. Então ele já estava em depressão, caiu em muito mais depressão. Então eu estou falando de relação de causa e efeito. Qual a probabilidade? Pode ser que não seja 100, mas tem as suas porcentagens aí. Quem deu o gatilho? Quem acionou o gatilho? É isso que nós estamos falando. E o Gabriel de Janaúba, ele está falando exatamente isso. Causa e efeito. Teve uma doutrina, pecado de morte. Teve um fariseu que startou essa doutrina. Teve um diabo e um fariseu que startou essa doutrina. Qual foi o efeito? O cara chegou em casa, falou para a mãe, falou para o pai, Deus não me ouve mais. O ancião falou que eu sou um defunto. Teve o caso de um jovem recente, que o ancião do púlpito, ele falou que não confirmava o casamento porque aquele jovem era um lobo. O jovem chegou em casa e tirou a vida dele. E aí? Tá certo? Aí vem pessoas da Universidade da CCB falando que não, aqui é o céu puro. Eu não quero ficar nesse céu aí. Eu não quero fazer parte desse céu cheio de sangue, banhado de sangue desse jeito aí. Eu não quero fazer parte. Com base nas palavras do Gabriel de Janaúba. Certo? O Ângelo colocou a 100% com certeza. O irmão Naldo, o irmão Naldo foi visitado pelos demônios da CCB. A Karen colocou. O Ednei colocou aqui, ó. Eu acredito estaria vivo. Estaria vivo. O povo CCB tem que ler mais a Bíblia. Eu não acredito em tudo. Ministério falar problema. Que o povo acredita mais ministério falar do que na Bíblia. O Vivendo o Evangelho colocou 100% vivos. Tadinho do irmão Naldo. Alguém colocou 100% e eu falei, não sei. O senhor fala de probabilidade. Exatamente, eu falo de probabilidade. Bom, eu não posso garantir 100%, mas eu falo de probabilidade. Relação de causa e efeito. O certo era todos que foram discriminados pelo ministério voltarem a sentar nos primeiros bancos onde senta o ministério e quem era músico voltar a tocar. Na verdade, não pode. A Congregação Cristã no Brasil, ela tem regra, ela tem uma doutrina e ela rege, infelizmente, a lei dá esse direito de... É como se fosse um mundo fora do mundo, entendeu? É como se fosse um mundo fora do mundo. Dentro da congregação, eles podem passar por cima da Constituição Federal. Eles podem, a lei eclesiástica, dentro da instituição, eles podem passar por cima da Constituição Federal. A mulher, por exemplo, é discriminada lá dentro. Não é? A mulher não é igual ao homem lá dentro. Não, de jeito nenhum. E isso é anticonstitucional? É claro que é anticonstitucional. Eles fazem uma circular lá para derrubar canal de crítico. Isso é anticonstitucional? É claro, porque isso é antidemocrático, antiético. À beira de um crime. Isso é ditadura. Mas eles, não, é o regime deles interno, não. Nós estamos falando isso aqui para a irmandade. Entendeu? Então, eu não vejo essa possibilidade, porque tem que sentar lá e tem que ficar no primeiro banco. Não façam isso, porque a gente não tem que procurar brigar com ninguém. Entendeu? Incomodado, se retire. O certo é, incomodado que se retire. O certo é, você que está me ouvindo, você que entendeu aquilo que eu estou falando para você, que esse lugar aí não é um lugar de pessoa que entende que é honesta, sincera. Não é. E isso eu estou falando com a acepção eclesiástica da palavra. Tá certo? Com base em religião e crença. Esse lugar não é para você, porque esse lugar não é para cristão. Não é. Então o correto o que é? É sair desse lugar. Mas saia. Saia sem olhar para trás. Tá certo? Essa é a dica que eu dou para vocês.
E não financie esse sistema. Não dê coleta para esse sistema. Não financie esse sistema. Porque, segundo o Gabriel aí, é um sistema onde, infelizmente, tirou a vida de muitas pessoas inocentes. São pessoas inocentes. Deus é cheio de amor e misericórdia. Essas regras, a opressão e não tem nada a ver com Deus. Exatamente. É isso aí, gente. Compartilha essa live, deixa o like para que esse conteúdo possa chegar para mais pessoas. Se você quer que pessoas sejam esclarecidas com a verdade, repassa esse conteúdo para as pessoas. Lá no grupo de WhatsApp da família, no grupo lá do pessoal da congregação, repassa esse conteúdo para que as pessoas possam ouvir, mesmo que não concordem, mas elas possam debater a ideia, chegar num denominador comum. E pode ser que hoje elas não se despertem, mas daqui 15, 20 dias, um mês, elas vão começar a se despertar. Tá bom? Beijo no coração. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, pessoal.